Foi bastante complexo, porque se é verdade que esta é a casa destas 30 crianças, também é verdade que no seu dia a dia ou saíam com famílias amigas ou com algumas com famílias biológicas, iam ao colégio, etc. E de repente ficam todas fechadas em casa. E é preciso gerir isto sob várias vertentes. Mais uma vez, a das crianças, explicando de uma forma, desdramatizando a situação, mas de uma forma consciente, responsável, adequada, com uma linguagem adequada a cada idade, explicando o porquê de agora termos que ficar em casa, explicando o porquê de agora termos que estar sempre a desinfetar as mãos, explicando o porquê de não podermos andar a dar beijinhos, abraços, de não podermos pegar ao colo, de termos que andar com máscaras. Tudo isto sempre ajustado à faixa etária de cada criança, o que não foi fácil. Os projetos de vida não param, não é? Tem uma continuidade, portanto, eu falo de pessoas, de crianças, de famílias, mas nós sentimos todos, tal como todo o panorama a nível nacional, que houve um stand-by. Então foi um misto de emoções nesse sentido. O projeto de vida de cada criança tem que ter continuidade, mas nem os órgãos competentes estão a trabalhar, nem as famílias podem visitar, nem as crianças podem continuar a falar, a ver, a sentir. Os cuidadores não conseguem estar eventualmente a 100% da mesma maneira, porque também temos problemas familiares em casa, ou seja, há muitas coisas a ter em conta e que tivemos que ter em conta neste período. Por outro lado, houve a necessidade de criar dinâmicas para que pudessem continuar a falar com as famílias, por videochamada, para que pudessem continuar a ter aulas através dos meios que aqui, numa colaboração muito interessante e de ressalvar, na minha opinião, quer com a informática, os serviços da informática, quer com o colégio, que forneceram os meios, tablets, PCs, enfim, e também com a colaboração de ajudantes da ação educativa do colégio que se disponibilizaram para vir ajudar as crianças a manter os horários escolares, porque eram muitas crianças a manterem aulas em casa, o que foi bastante complexo. Se já é complicado ter uma criança em ensino à distância, termos 16, o desafio é brutal, não é? E dar uma atenção individualizada a cada um destes meninos foi de facto assim um grande desafio. Esta casa, pronto, acaba por ser um espaço, não é, terapêutico constante, onde pelas próprias circunstâncias de vida, não é, das crianças que já aqui estão acolhidas, é difícil manter um equilíbrio emocional, não é, um equilíbrio em termos do bem-estar psicológico. E ao ter que adicionar a isso também, não é, que o criar de narrativas que expliquem a cada criança, consoante a sua faixa etária, a sua capacidade de compreensão, que lhes expliquem de uma forma que seja securizante, que seja tranquilizadora, que vá acabar aqui por eliminar, não é, em grande parte daquilo que seja possível a sua ansiedade, a sua angústia. Também foi um desafio grande e algo que teve que mudar, não é? Porque de repente já não temos só que terem atenção os traumas e toda a fragilidade emocional dessas crianças, mas temos que também, em conjunto com isso, arranjar estratégias para que elas lidem com esta nova situação. As crianças que entraram, e foram 3 que entraram durante este período de quarentena, tiveram que fazer 2 adaptações. E as implicações que isto tem na adaptação e na forma como estas crianças vão viver o acolhimento. Acho que também nos levou aqui a pensar de que forma é que podíamos atenuar o impacto de um acolhimento que já é um impacto muito, pode ser muito negativo na vida de uma criança, é sempre traumático, obviamente, e tem que ser gerido. É uma fase crucial de todo este processo para o bem-estar da criança. Foi muito difícil, começando logo pela gestão do espaço, porque nós acabámos por ter o espaço reduzido. Tivemos por exemplo, a sala que era a sala dedicada às visitas, às crianças,
teve que ser transformada numa sala de isolamento, para o caso de ser necessário proceder a algum isolamento, que foi para as crianças que entraram, tiveram que fazer a quarentena. E depois ficámos sem outro espaço, de outro quarto, quando foi necessário, quando se retomou as visitas, criar um espaço seguro, com proteção, com barreira física para as visitas. Ou seja, ficámos sem o espaço da sala de visitas, sem um quarto e sem a sala de estudo. Portanto, tivemos que organizar as crianças por vários grupos, pelos seus quartos, pela sala de jantar e pela sala de informática do colégio, com o tal apoio das colegas, das ajudantes da ação educativa do colégio, com horários que se tentou cumprir, e os professores também tiveram alguma compreensão nisso, que se tentou cumprir para que nenhuma delas ficasse prejudicada lá, no seu processo de ensino-aprendizagem. E isto quer a nível do pré-escolar, do primeiro, do segundo e terceiro ciclo, porque temos crianças que frequentam todos esses níveis, não é? A palavra desafio resume muito facilmente o que foi sentido por todos, tanto pela equipa de cuidadores no seu trabalho direto, tanto na equipa técnica no apoio de retaguarda e também presencialmente, como também e essencialmente pelas crianças que o viveram, que o vivenciaram, porque foi tudo a conta-gotas. A nossa casa tem uma faixa etária, um espectro muito largo, não é? E portanto cada informação tinha que ser medida. Nem todos podem ter a mesma informação da mesma forma ao mesmo tempo. E vivenciar tudo isto foi, de facto, um desafio. Acho que aqui a principal questão é sempre o distanciamento social. Não é? Estamos a falar de crianças, é contra a natura quase, não é? Estamos a pedir às crianças para não estarem juntas, para não correrem atrás umas das outras. Portanto, essa questão pronto, realmente é difícil de cumprir essa orientação. Tiveram flutuação das emoções e dos comportamentos. Porque, como até nós os adultos, não é? Subitamente, não sabemos como lidar com tudo, não é? E o nosso mundo volta-se de pernas para o ar e até nós, adultos bem estruturados, enfim, temos dificuldade em lidar com a situação. Uma criança, pior ainda, não compreende de todo o porquê, fica assustada, fica apavorada, acha que se calhar vai acontecer aquilo que já viu nos filmes, porque há filmes, não é? Sobre pandemias, sobre o fim do mundo, sobre ataques de aliens, etc. E na cabeça das crianças ocorre tudo. Pode ser qualquer coisa dessas, não é? E é preciso desdramatizar, é preciso proceder aqui à reestruturação cognitiva daqueles pensamentos mais desajustados, é preciso ajudar a lidar com o medo. Não faz mal ter medo, podemos ter medo, mas se tivermos cuidado, se fizermos isto e isto, de certeza que vamos ficar bem. Ou seja, houve todo um processo pedagógico associado ao processo psicológico, ao acompanhamento psicológico. Porque é que não podia estar com aquelas crianças que tinham visitas? Porque é que não podiam estar com as famílias? Tudo o que sabíamos fazer até então não vai acontecer. Não vai ser assim. Então como se faz? Dúvidas que pararam no ar e que demos bem a volta e fomos, lá está, contornando dia após dia a situação e correu bem. Também encontramos coisas positivas. O facto de todas as crianças estarem aqui num pé de igualdade, ou seja, com os contactos, quer seja com a escola, quer seja com a família, ninguém tinha visitas, ninguém tinha uma rotina diferente, todos tinham a mesma rotina. Isso foi interessante. Naqueles comportamentos mais desafiantes de algumas das crianças, isso veio ajudar a apaziguar algumas dessas instabilidades que eram motivadas por estas constantes mudanças de rotinas, e hoje sais e amanhã não sais e o outro dia é o outro, e vai haver aqui uma saída e vai haver um passeio. Todas estas coisas que às vezes eram motivadoras de instabilidade na casa, momentaneamente foram se equilibrando. Falando das adoções que ocorreram, especialmente foram duas adoções muito particulares,
Primeiro porque tratou-se de adoção de 2 crianças que estavam há anos à espera que houvesse alguns pais que as quisessem, literalmente há anos, quando os pais surgiram, nós estávamos numa altura em que não era possível dar um beijinho, dar um abraço, não era possível, enfim, havia muitas limitações. Todas estas limitações ocorreram no período em que apareceram aqueles pais. E, portanto, isto foi muito, 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 muito difícil de gerir. Depois, como sabem, não é? Existiam orientações do DGS, do Instituto da Segurança Social, portanto, não havia possibilidade das pessoas se reunirem, das pessoas estarem, de se aproximarem. E, portanto, nós tivemos que trabalhar estas adoções num espaço fora da casa da criança, o que é uma coisa completamente atípica, porque faz sempre o processo da vinculação observada, do conhecimento dos pais, na casa de acolhimento, e tivemos que o fazer fora, numa sala que o colégio nos emprestou e que foi devidamente cuidada, higienizada, para que pudesse ocorrer aí esse período do conhecimento dos pais e da vinculação observada. O que, como já disse e repito, foi completamente atípico, porque os pais, as crianças, os técnicos tiveram que estar com equipamentos de proteção individual, beijinhos, abraços, momentos mais efusivos tiveram que ser refriados, mas conseguimos levar a bom porto esta situação. E eu hoje especialmente emocionei-me porque a nossa educadora mostrou-me umas fotografias que recebeu do pai de uma das crianças, e as fotografias mostram a felicidade da criança, portanto, ou seja, está a correr bem. Foi um conhecimento, é quase o tal parto à força, foi um parto à força quase, não é? Foi um parto à força em momento de hostilidade, mas felizmente correu bem e a criança está bem e vai correr bem de certeza. E foi bastante delicado de gerir isto. O que aconteceu durante este período é algo de que nunca me esquecerei. Nunca me esquecerei também que foi durante este período que 2 crianças, que já quase não havia esperança de que pudessem ser adotadas, foi neste período que foram adotadas. E, apesar de tudo, apesar dos constrangimentos, apesar dos sustos, apesar de todos os cuidados, a união da equipa que eu lidero é algo que eu também nunca vou esquecer. Eu acho que, no fundo, acabou por não haver espaço para haver medo. Exato. Não houve tempo. Não houve tempo, não houve espaço, houve toda a energia e todo o pensamento e todo o sentimento foi canalizado mesmo para implementar tudo aquilo que era necessário implementar, dar resposta a tudo aquilo que era preciso dar resposta. Não houve realmente muito tempo para ter medo. Acho que isso resume bem, se calhar, aquilo que se passou, e tenho a certeza que todos os meus colegas concordam comigo. Com este modelo de grande confiança, de comunicação constante e de colaboração e, claro, de coordenação também constante, eu penso que as coisas se mantiveram bastante equilibradas e que funcionaram muito bem e que aprendemos muito. De modo que nós tivemos sempre aqui um foco uma preocupação muito grande em transmitir segurança, confiança, estabilidade e esperança. E penso que quando aqui entramos e os meninos a rir e a correr e quando houve neste período de tempo crianças que foram adotadas, que foram reintegradas na família biológica, e infelizmente outras que foram integradas, penso que isto nos permite concluir que, apesar da nova normalidade, a casa funcionou com regularidade.